é a afirmação da crise das ciências e da humanidade, é, na verdade, a luta contra o uso alienado das ciências, a luta para reconquistar a significação do homem, da sua sociedade e da sua história. Essa temática, que fica, como eu disse, inacabada, ela vai ser base de pesquisa de muitos autores, que vão gerar a nova dimensão da fenomenologia, chamada fenomenologia existencial, caso de Merleau-Ponty, sabe, e outros, né? A fenomenologia, do ponto de vista de um idealismo transcendental, como o Gardner, que é um autor muito importante, ou uma fenomenologia que busca chegar à metafísica, tal como o Robin, falei em Gardner, de repente fica aí. O Gardner agora. O Gardner tem uma obra sobre fenomenologia e metafísica, mostrando como essa parte final da obra de Husserl visava chegar à discussão daqueles primeiros princípios que levam a entender o ser transcendental não como um ser dos entes na sua totalidade, como a filosofia tradicional fazia. Então, há toda uma busca de compreensão do que poderia advir nessa fenomenologia como ciência crítica que usa o caso da fenomenologia como ciência ideológica, que ele diz que absolutamente acabou, e de uma ciência e uma filosofia que estão aí situadas na história, da qual nós herdamos por tradição da Europa, mas que esqueceu-se de que quem é fundamental nisso é o homem como sujeito pessoal, o homem nas suas relações humanas na sociedade, o homem na sua dimensão de raciocínio e de afetividade e de atividade. Daí, a consciência de Husserl não ser só uma consciência voltada para o polo intelectivo, mas é concomitantemente intelectivo, ativo e afetivo. Então, aí está mais ou menos um pouco o que eu podia trazer para vocês de uma maneira não muito técnica, porque esse negócio é meio complicado, e o Husserl, sua formação, escreveu muito sobre a questão da lógica, buscava uma lógica fenomenológica, essa lógica matemática, a lógica convencional, né, tradicional, que ele criticará, mas por quê? Porque ela pressupunha, todos os lógicos pressupunham discutir a questão da consciência, que era fundamental para isso. Daí, então, a sua maior parte, assim, dos textos de serem discussões com a ciência e com a matemática lógica, buscando, no início, o que ele chamava uma psicologia fenomenológica. Esse, aliás, é o título que ele dá para o verbete que foi pedido a ele pela enciclopédia britânica, que ele escreveu, foi publicado até depois dos últimos volumes da enciclopédia, sairia esse verbete sobre o uso. Depois foi retirado, porque o próprio uso diz que aquilo estava ultrapassado. Então, a enciclopédia preferiu retirar e tem mais sobre os autores falando de fenomenologia. Mas até então tem todo um trabalho, um curso intitulado Psicologia Fenomenológica, que ele achava que era por aí que se vivia ali. Depois, graças à influência de Brandão e de outros autores, ele abandona essa ideia de psicologia fenomenológica para tratar de uma ontologia do mundo. Então, é isso que eu tinha que trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham agora dúvidas, perguntas, sempre com uma cerimônia, e que eu não tenha sido muito, assim, complicado. Eu gostaria de saber, na época, como foi a tese do aluno, como foi a receptividade dele, como foi o entendimento, como é que conseguiu passar isso, como foi aceita essa ideia? Olha,
caso da Strass, foram os grandes responsáveis pelas teses do Russo. E o Russo, quando publicou, que aí a tese sendo aceita, a universidade é obrigada a publicar o texto. Quando esse texto foi publicado, imediatamente o Frege fez uma carta para o Russo criticando alguns dos problemas que ele viu naquela tese. O Russo reconheceu a procedência dessas críticas e, ao mesmo tempo, reconheceu uma lacuna, tanto nele, Frege, quanto nele, Russo, que era o tema da consciência. Todos eles estavam com o pressuposto. Ora, o matemático, antes de mais nada, é alguém que tem que demonstrar. Ele não pode trabalhar com pressuposto. E esse era o grande problema que surgirá nas suas discussões com a lógica. Não sei se a gente podia ir para a questão. Mas a aceitação foi grande, porque abriu campo para uma série de discussões, né, que vão surgir daí por diante. Dá licença, hoje eu estou com uma dor de cabeça e nem vai. Tchau, gente. Mas alguém tem uma pergunta aí? Professor Ricardo. Bom, com certeza nós saímos mais esclarecidos a respeito de conceitos da fenomenologia, não? Sobre o Lebensfeld, sobre a importância do mundo da vida, né, para a filosofia. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora, tá? A oportunidade de participar do webinário. Como é que você estabelece uma relação do sujeito transcendental na fase inicial do curso e a retomada do sujeito transcendental na crise, na vida? Isso é uma diferença. Você mantém a terminologia. A questão é a seguinte: nas primeiras obras, a dimensão transcendental se coloca como ápice, assim, de uma teoria do conhecimento. O conhecimento, para ser universal, tem que transcender o mundo empírico e mundano. Isso se coloca em parece e se vai questionando o significado. Então, na realidade, esse transcendental na primeira fase está muito ligado ao problema da significação. Já com o Lebensfeld, o transcendental, que evidentemente não foi totalmente desenvolvido pelo Russo, mas que tem muita coisa na sua primeira parte dos ensaios e nas notas, esse transcendental tem que ser entendido numa dimensão ontológica e não mais somente em relação ao conhecimento, a consciência que se tem de tal coisa. Essa dimensão ontológica do transcendental, ela se coloca não como a busca de uma existência que transcende o homem, mas é um transcendental que se encontra emergindo da história. Essa é a grande verdade, porque é um transcendental que está situado, mas que transcende. Ou seja, por isso não poderei mais discutir o transcendental sem a temporalidade. Que é o que o Russo fez, tentou fazer, né, nessa discussão, né, na dimensão transcendental do horizonte. Não sei se está muito claro isso, mas é por aí, mais ou menos, que as coisas vão. Eu coloquei o Heidegger naquela lista do círculo de Russo, porque nós sabemos que o Heidegger, evidentemente, foi uma pessoa que trabalhou no círculo fenomenológico com o Russo.
sabemos que o Russell, quando ele se aposentou, ele indicou Heidegger para substituí-lo, porque para ser professor titular na Alemanha tinha que haver a indicação da pessoa que se aposentava e de mais 2 professores, um da universidade e outro do Ministério da época. Ele indicou Heidegger para substituí-lo quando ele se aposenta. Mas o Heidegger, com a publicação de seu tempo, ele introduz uma vertente na fenomenologia que é a chamada fenomenologia hermenêutica. Então, ele nega a fenomenologia descritiva, como estaria em Husserl, por uma fenomenologia hermenêutica, que é o que ele propõe. A fenomenologia quer ser uma interpretação e não uma descrição de como sentido das coisas. O Husserl não concordou com isso, não concordava com essa tese. Houve divergências com os dois em relação a esse tema. Apesar disso, o Husserl manteve a indicação do Heidegger, ajudou inclusive a publicar o seu tempo, precisava do aval da pessoa que estava saindo para cá, no caso a lei do Husserl. Embora divergindo a posição heideggeriana, eles continuaram, num certo sentido, se dando, digamos assim. Não sei em que nível maior ou menor de amizade, mas se dando. Certamente ele não entrou muito com Heidegger quando ele, como reitor, fez uma carta, né, concordando lá com o nazismo, de tirar os livros dos judeus das bibliotecas e queimá-los, bem como deve ter concordado com Heidegger ter sido professor para os livreiristas de filosofia política. Os textos de Heidegger, das aulas que ele deu para essa juventude livreirista de filosofia política, nós não temos assim acesso a todos eles. Só que os que saiu publicado nos jornais da época, porque Heidegger deixou uma série de coisas escritas por ele, cartas e outras coisas, textos, no fundo, que ele texto criado, com um testamento pessoal a partir de secretárias, que poderão ser abertos seguidos para outras vidas. Isso sabe exatamente o que é. Certamente deve ter alguma coisa mais, por exemplo, que ele dá uma rádio, essas correspondências, algumas coisas dessas que foram publicadas, que é uma rádio. Nós sabemos que a Ana de Heidegger foi amante. E a mulher do Heidegger, depois da guerra, quando estava nos Estados Unidos, chamada Heidegger, sofreu uma febre, uma crise histérica lá, não foi fácil. Perda de conta dos textos. Então, essa situação do Heidegger é muito complicada. Há uma série de discussões ali, que saíram muita coisa recentemente, sobre os textos que teriam, em certo sentido, influenciado o Heidegger, uma linha lá muito interessante em relação ao judaísmo, aos livros, como se a filosofia dependesse disso. Se fosse assim, a filosofia do Husserl teria que depender de toda uma perseguição que os nazistas estavam fazendo. Ele foi vítima disso, né? Ele não podia mais dar aula, não podia mais fazer conferência na Alemanha, não recebia salário, quer dizer, o filho dele